Boa tarde a todos. Meu nome é Glauber. Eu sou do grupo 5. O grupo é composto por mim e pelo William. Escolhemos trabalhar em cima do problema da mochila 01 com conflitos. Antes de darmos início à nossa apresentação, nós gostaríamos de pedir ao Pedro que, em caso de nós nos expressarmos em algum momento de uma forma equivocada sobre algum dos termos abordados, que ele nos interrompa e nos corrija. Bom, dando início à nossa apresentação, eu vou colocar um índicezinho aí na tela e vou dar um breve overview dos pontos que a gente vai discutir aqui. O primeiro ponto a ser discutido vai ser o problema escolhido. Eu vou apresentar para vocês ele, vamos falar um pouquinho sobre ele. Depois a gente vai partir para a aplicação em problemas reais. Vamos provar que o problema está na classe NP. Aí o William vai lá e vai mostrar para vocês o nosso método escolhido e a nossa meta heurística. E logo em seguida eu volto para apresentar o nosso algoritmo e os testes que nós fizemos. Tá joia? O problema da mochila com conflitos é uma generalização do clássico problema da mochila 01. A característica que difere ele do clássico problema da mochila são basicamente os conflitos. Aí você pode me perguntar, mas o que seriam esses conflitos? O que seria esse problema da mochila com conflitos? Eu creio que todos aqui já conhecem, principalmente o problema clássico, mas eu vou dar um breve overview sobre o que se trata esse problema. Vamos imaginar, bem grosso modo, que você tenha uma mochila ou uma caixa com N objetos lá dentro. Todos os objetos não cabem na sua mochila, mas você tem um interesse em colocar o maior número de objetos lá dentro. Mas não só isso. Pode ser que esse seja o seu objetivo, mas o seu objetivo pode ser outro. Talvez você queira colocar os objetos mais valiosos, ou quem sabe você queira alcançar o maior valor possível naquele conjunto que você está montando dentro da sua mochila. Então, esse problema consiste na escolha de itens de um conjunto, seguindo pela capacidade que a sua mochila ou caixa aguenta carregar, ou seja, o peso máximo de sua capacidade. Então, devemos preencher a mochila com o objetivo de obter o máximo valor de utilidade. Cada item possui um peso e um valor. Então, se estivéssemos apenas tratando do problema clássico da mochila, podíamos parar por aqui. Mas como estamos falando do problema da mochila com conflitos, temos mais uma coisinha importante a se considerar. E essa coisinha importante, como o próprio nome do problema já diz, são os conflitos. Temos que considerar a quantidade de conflitos e os itens conflitantes. Por exemplo, esses conflitos seriam basicamente a indicação que um item X é conflitante com um item Y. Em outras palavras, se o item X estiver na mochila, o item Y não pode estar. Ou o contrário. Bom, depois desse breve overview que eu dei sobre o problema da mochila com conflitos, você pode estar aí se perguntando, mas onde que a gente vai encaixar esse problema na nossa vida real? Em que lugar da indústria que a gente vai conseguir ter um problema assim que a gente tenha que colocar uma solução lá no meio? Então eu vou dar um exemplo simples, mas que pode servir para abrir a mente da gente e ver que esse problema é sim muito utilizado, principalmente na área de transporte e logística, que tem muitos problemas que são impostos para realizar o transporte de diversas classes de produtos, comidas, medicamentos, mas pensa só em combinações de produtos inflamáveis com produtos tóxicos, com produtos explosivos. Não seria uma boa combinação, né? Transportar esses produtos todos na mesma carga. Então,
Pensa no desafio que as empresas de transporte e logística teriam para fazer isso manualmente, usando papel e caneta. Seria complicado pensar nisso. Então, é aí que o problema da mochila com conflitos entra. Então, é um bom exemplo para a gente poder ver isso, ter a consciência de onde esse problema está na prática, né? O escopo do projeto pede para a gente provar que o problema pertence à classe NP difícil. E para isso, para a gente realizar essa prova, para que um problema possa ser classificado como NP difícil, a gente deve antes provar que o problema pertence à classe NP e apresentar uma redução em tempo polinomial de um problema NP para o mesmo. Para a gente provar que o problema pertence à classe NP, a gente tem que apresentar um algoritmo não determinista em tempo polinomial ou mostrar que uma solução pode ser verificada também em tempo polinomial. Caso o problema em questão satisfaça a segunda condição, que seja apresentar uma redução em tempo polinomial de um problema NP, ele é dito ser NP difícil, mesmo não satisfazendo a condição 1. Vamos, então, satisfazer a condição 1 e mostrar um algoritmo não determinista que resolva o problema da mochila em tempo polinomial. Este procedimento que vocês estão vendo é um algoritmo não determinista para o problema de decisão da mochila. As linhas de 1 a 3 atribuem o valor 0 e 1 para o vetor de solução x. Na linha 4, é feito um teste para verificar se a atribuição do peso é viável e não ultrapassa a capacidade da mochila. Uma solução com sucesso é encontrada se todas as restrições são satisfeitas. Agora, iremos apresentar uma redução polinomial partindo de um outro problema conhecido, como o NP completo, para o problema da mochila. Antes de fazê-la, vamos mostrar uma versão de um problema de decisão para o problema da mochila. O problema de otimização difere do problema de decisão somente na função de otimização. Assim, a versão de decisão para o problema da mochila é a seguinte: um conjunto de n itens, tal que todo i tenha uma utilidade ci e um peso wi. Uma mochila tem uma capacidade w e um valor positivo c. Existe um subconjunto S que está contido de itens tais que o peso total é no máximo w e o valor de utilidade total é pelo menos c. Para provar que a versão de decisão do problema da mochila é NP completo, vamos fazer uma redução polinomial a partir do problema maximum subset sum. A versão do problema de decisão para o maximum subset sum é definida como apresentada pelos autores que estão referenciados. Temos uma entrada, que é um conjunto finito A, um tamanho inteiro positivo Si para cada elemento I pertencente a A e um inteiro positivo B. Existe um subconjunto A' que está contido em A. Como podemos notar, maximum subset sum é um caso especial do problema de otimização do problema da mochila, com peso e utilidade iguais. A redução completa é como se apresenta a seguir. Dado uma instância do problema subset sum, reduziremos esta para uma instância do problema da mochila da seguinte forma. Esta redução é feita em tempo polinomial, desde que todas as atribuições sejam executadas em tempo polinomial. Desta forma, uma resposta para a instância do problema da mochila corresponde a uma resposta para o problema maximum subset sum. Uma resposta sim para uma instância do problema da mochila significa que existe um subconjunto S' pertencente a U, tal que a somatória dos pesos dos itens pertencentes ao conjunto S' seja menor ou igual à sua capacidade W e que a utilidade seja maior ou igual que o valor C. Isso significa que, usando a nossa transformação, existe um subconjunto A' pertencente a A. Assim, por definição, é uma resposta sim para o problema subset sum. Uma resposta não para o problema da mochila significa que tal conjunto não existe, o que é exatamente uma resposta negativa para o problema subset sum. Assim,
mostramos que o problema da mochila está em NP e existe uma redução polinomial a partir do problema máximo de subsedição para o problema da mochila. Foi escolhido o método branching bound para a resolução do nosso problema. Resumidamente, esse método basicamente é dividir para conquistar. O método tem esse nome pois ele possui dois conceitos. O primeiro deles é o branching ou ramificação. E o que seria isso? A ramificação seria o ato de pegar os conjuntos de soluções viáveis e dividi-las em subproblemas menores. O segundo conceito é o bound, ou seja, é a conquista. E ela se resume em achar soluções de fato. Porém, existem passos até que ela ache a solução. E esses passos são de ir para a melhor solução do subconjunto, e o outro passo é descartar o subconjunto caso o limitante indicar que não possa haver uma solução ótima. Voltando a falar um pouco sobre o método, ele é um método de programação inteira e pode ser visto como uma árvore, onde se decide por qual caminho começar e para onde ir, sendo que a ordem influencia bastante na hora de achar uma solução. Essa árvore que representa o método possui algumas regras. Pode ser a regra a priori, onde se determina previamente a ordem e a escolha dos nós e ela também utiliza o backtracking. A regra a priori possui alguns conceitos embutidos, como o LIFO, que o último elemento a entrar é o primeiro que sai. Se um nó é descartado, ele retorna até o nó raiz. E a sua ordem pode ser definida. Como por exemplo, você pode escolher em qual direção ele deve seguir para poder tentar encontrar a solução. Essa árvore também possui as regras adaptativas, que são regras que dependem de informações de nós. Essas regras estão sempre à procura do melhor limitante e possuindo a vantagem de ter menos nós examinados ao fim da execução. Durante as nossas pesquisas sobre como resolver o problema e tal, a gente também viu que é possível resolver ele por busca em largura, porém nós não nos aprofundamos muito nesse método. E agora indo para outro assunto, existem formas de meio que ajudar um algoritmo a resolver um problema. E essas são as metaheurísticas. Mas o seu uso é para quando não se conhece algoritmos eficientes que resolvam o problema. No nosso caso, o problema ele permite o uso dessas metaheurísticas. Uma bem interessante que durante a pesquisa que a gente achou foi o VNS, a metaheurística do VNS, que traduzindo assim, ela é uma busca de uma variável na vizinhança, algo do tipo. Basicamente ele faz buscas na população de uma determinada vizinhança, porém ele vai trocando sistematicamente essa vizinhança. Ou seja, dentro de um determinado grupo de soluções, ele busca possíveis soluções ótimas para aquele problema. Se esse grupo não tiver nenhum candidato à solução ótima, ele troca de vizinhança. E assim por diante. Ele vai fazendo isso até que ele ache algum grupo que ele identifique que dê uma melhora na solução do problema. E aí ele focaliza a sua busca naquela vizinhança, tentando encontrar uma solução ótima baseado na melhora que teve. Bom, agora brevemente eu vou mostrar a execução do nosso algoritmo. E aí o Will vai vir para mostrar o código e explicar para vocês e fazer as considerações sobre os nossos testes e considerações finais.
Eu estou compilando o algoritmo agora, vou executar o mesmo. Assim que você executa, ele te pergunta a quantidade de itens que você quer que sejam geradas. Os itens estão sendo gerados aleatoriamente. Então, se você eu vou colocar para ser gerado 15 itens. Ele vai perguntar para mim agora o peso da mochila. Eu quero que essa mochila caiba 80 quilos. Ele gerou de 0 a 14 itens, no caso, com valores e pesos aleatórios. E o próximo passo é ele me perguntar a quantidade de conflitos que ele quer que eu quero que tenha. Eu vou mandar colocar 3 conflitos. Ele gerou os 3 conflitos aleatoriamente entre os itens de 0 a 14 e já processou e me retornou o resultado entre os itens que foram adicionados na mochila, entre o peso total da mochila e a quantidade de peso que foi adicionada propriamente dita, o valor maximizado dos itens que estão na mochila e a lista de pertinência, né, o vetor 0 e 1, que mostra pra gente se o item está contido ou não está contido na mochila. Basicamente essa execução, e agora eu vou passar para o Will da continuidade. Dando prosseguimento, apesar de termos encontrado uma metaheurística viável na aplicação do código, o nosso código está utilizando apenas o branching bound puro e está estruturado da seguinte maneira: uma struct para armazenar o valor e o peso do item e um nó que vai indicar qual item está nele, o peso e o nível da árvore que ele está. A estimativa aqui. A estimativa é calculada através do peso, ou seja, ela vai verificar se o limite de peso máximo foi atingido. Caso tenha atingido esse limite, o algoritmo não coloca ele na mochila. E em seguida ele calcula a estimativa de todos os valores posteriores a esse item que ele se encontrava, para saber se o limite já foi estourado ou não. Depois de ter verificado a estimativa, ele verifica os conflitos, onde um par de itens conflitantes é verificado para saber se já existe um deles na mochila. Caso haja um conflito é gerado, fazendo com que o algoritmo não coloque os dois itens que estão tendo conflito na mesma mochila e escolha apenas o item que tem o melhor peso para tentar encontrar a melhor solução. Aí vem a função final, que no caso é ele organizar esses itens na mochila. Essa função inicia a raiz da árvore e coloca a mesma prioridade para todos os itens. Em seguida, ele verifica se o peso contido no nó atual é menor que o peso máximo permitido na mochila, caso seu valor seja maior que o valor máximo. Verifica também se existem conflitos entre os itens que já foram adicionados com o do nó atual. Caso a estimativa do nó à direita for maior que o valor máximo, ele irá para a fila de prioridade. E após todo esses passos serem executados, o algoritmo mostra para a gente os itens que foram adicionados na mochila, seu peso total, que é a soma do valor de cada item contido nela, a soma do peso, e por fim ele mostra também os itens que estão dentro da mochila, porém em forma de 0 e 1. Bom, falando um pouquinho dos nossos testes e resultados obtidos, os testes da nossa implementação, eles foram realizados no seguinte ambiente computacional. Foi uma máquina com Windows 10, 64 bits, um processador Core i5 com 6 GB de memória RAM e o compilador na versão 9.2. Os testes que realizamos foram relativamente com poucos itens e poucos conflitos, mas isso já serviu para termos uma noção da variação de tempo relacionada a itens e conflitos. No primeiro teste, temos 10 itens e 4 conflitos, o que acabou aumentando o tempo de solução. Podemos ver que o tempo foi bem menor no segundo caso de teste, onde temos 20 itens e 5 conflitos. Nos dois últimos casos de teste, notamos que, à medida que se aumenta a quantidade de itens para serem adicionados na mochila e a quantidade de conflitos, o tempo de execução passa a ser relativamente maior.
Obrigado pela atenção de todos e eu gostaria só de avisar que, para quem tiver interesse, tanto o trabalho nosso escrito quanto o código estará disponível para download na descrição desse vídeo. Obrigado.